Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui, nós estamos num espaço de tempo aqui entre a terapia e outra do Davi, e eu resolvi compartilhar com vocês algumas estratégias que eu julgo serem muito pertinentes, muito verdadeiras, muito úteis para você aprender a construir riqueza, né? Bom, gente, como é que eu aprendi isso, né? Nós tivemos, como todo mundo sabe, boa parte de vocês sabe, nós tivemos um tempo viajamos para o Chile e tal, e conhecemos um casal espetacular lá, nossos amigos João Carlos e Luciano. Pessoal, se você quiser, compartilhe aí na sua timeline, compartilhe com seus amigos essa live, talvez vai ser bastante útil essas 7 estratégias, tá? Eu tenho estudado bastante o tema, a gente tem um conhecimento razoável nisso, eu me formei como educador financeiro, coach, programação neurolinguística, então eu vou dar várias dicas importantes aqui para vocês. Querendo, né, compartilhe aí com seus amigos, que isso vai ser um assunto interessante. Depois esse vídeo vai estar no YouTube, então se você já está vendo no YouTube também, compartilhe com seus amigos, curta aí o vídeo. Se tiver já no YouTube, vai estar lá um sininho lá para você se inscrever no canal, ser avisado quando tiver um vídeo novo, né? Então se inscreva no canal, se você já estiver vendo no YouTube. E ative o sininho. O que é ativar o sininho? Quando a gente mandar um outro vídeo, vai aparecer lá, né, uma notificação para você assistir. Então, bom dia para vocês que estão vendo ao vivo isso. Bom dia, Adriana. Bom dia, Vera. Minha querida amiga Débora, Jardel, Thalita. Nós vamos ter algum tempo aí, alguns minutos que eu tenho entre o intervalo da terapia do Davi, e é a forma que eu estou achando para gravar. Minha vontade é gravar vídeos profissionais, uma sala bacana, mas não dá tempo, gente. Então a gente tem que fazer o feito. Aprendi com um cara extraordinário, né? O feito é melhor que o perfeito. Então vamos fazer do jeito que dá. Compartilha com seus amigos, compartilha essa live na tua timeline, porque são 7 estratégias valiosíssimas, né? Que eu tivesse aprendido isso antes. Tá aí meu amigo Lorival, coach também, educador financeiro, com quem é uma inspiração para mim, um cara extraordinário. Estou sempre orando pela Guta, viu, Lorival? Não estou lá presencialmente, mas estou orando por ela para que Deus a recupere rapidamente, tá? Então vai compartilhando essa live aí com seus amigos, porque serão 7 estratégias muito importantes. A primeira estratégia, básica. Economize 10%, guarde 10% do que você ganha, todos os meses. Por que isso é tão importante, gente? Porque a gente chama isso de dízimo pessoal. Pague-se a si mesmo primeiro. Se você não pagar você primeiro e deixar para você se pagar ao final do período, vai chegar no final do período e você não tem dinheiro. E aí você não se paga, e aí você começa a perder o prazer pelo trabalho, porque você não vê o dinheiro, não vê a cor do dinheiro, você só paga a conta, quando chega no final do mês que você iria se pagar, não tem mais dinheiro. Então, dica valiosíssima, pague-se primeiro. E isso é tão importante que as pessoas falam assim, não, quando eu ganhar um aumento, quando eu tiver um aumento, aí eu vou economizar. Quando eu tiver aumento, eu vou economizar, eu vou passar, guardar, vou investir no Tesouro Direto, enfim. E às vezes esse aumento chega, dá 2 meses ele já aumentou o padrão de vida de novo, e aí ele segue continuando gastando. Então, esse 10% de economia você tem que tirar ele da conta no dia que cai o seu dinheiro, seja o seu salário, ou se você, por exemplo, que nem nós somos empreendedores, e a indústria que nós fazemos o trabalho nos paga todo dia 15, religiosamente, ou um pouco antes, né? E eles são teimosos, gente, todas... Olá, Teresa Hernandes, como estás usted? Então eles são teimosos, todo dia 15 eles estão pagando a gente. Então já me seguem pagando há 4 anos, né? Então eu tenho 2 entradas de dinheiro, além das comercializações, alguma coisa extra que eu faço, palestra, alguma coisa que eu faço, eu tenho 2 principais entradas de dinheiro. Então a ideia qual é? Nessas 2 entradas, Cancún, Teresa! Estaremos em seu país em 2020, né? Estaremos aí em Cancún. Será um prazer enorme conhecer tu ciudad. Eu não conosco Cancún, com esse trabalho que nós fazemos, né? Estaremos aí, você sabe, em Cancún em 2020, né? Esse ano estaremos na Disney, certamente nos encontraremos lá, né, Teresa? Muito bem, então vamos lá. Voltando ao tema, 10%. Entrou dinheiro na tua conta, guarde, pegue esses 10% e separa. E não faça reserva financeira para desgraça. Tem gente que guarda dinheiro para quando ficar doente, tem gente que guarda dinheiro para quando o carro estragar,
Tem gente que guarda dinheiro para dias maus. Se você guarda dinheiro para dias maus, adivinha o que acontece? Chega os dias maus, porque ele foi programado para isso, né? Ah, eu vou guardar dinheiro para quando eu bater o carro. Adivinha o que acontece? Você vai bater o carro, porque você guardou dinheiro para aquilo. Então, chame isso de reserva estratégica e não dinheiro para dificuldade, entendeu? Porque se você guardar dinheiro para dificuldade, vai chegar a dificuldade, né? Então, primeira dica e assim, ó, isso começa é como uma academia, começa a virar hábito. Você vai para academia hoje, tal, dói, não é tão confortável, amanhã você também não está muito legal, e daqui a pouco começa a se tornar um hábito. Você já não consegue se sentir mais bem sem ir na academia ou sem fazer uma caminhada, seja o hábito que você for saudável, né? Então, os 10% ele também é meio complicado no começo, porque, puxa vida, vai faltar dinheiro ali para pagar uma conta e tal, mas faça isso nas primeiras vezes, que vai doer, mesmo doendo e tal, é meio desconfortável, faça isso e você vai criar um hábito, entendeu? Vai criar o hábito de guardar os 10%, certo? Então, para quem chegou agora, nós estamos falando de 7 estratégias para você aprender a construir riqueza, tá? E se você quiser, compartilha aí, porque esse assunto é muito importante. E eu quero, minha missão de vida, gente, é fazer esse tipo de conhecimento, você chegar ao Brasil, América Latina, né? Porque nós temos aí o México nos assistindo, a Tereza. Onde for, né? Onde tiver pessoas, a gente gostaria que as pessoas entendessem isso. Bom dia, Liliana. Aqui de Santa Catarina, minha amiga, estivemos fazendo um seminário lá, né? Então, compartilhe isso com seus amigos, que é um conhecimento útil. O ponto 2 chama-se associação positiva com pessoas. Veja só, se você conviver só com gente quebrado, você vai se tornar quebrado. Se você conviver só com gente gastona, gente que é perdulário, que não ganha dinheiro hoje, amanhã não tem mais dinheiro, você vai se tornar um deles. Se você conviver com pessoas que não têm nenhuma habilidade de lidar com dinheiro e tem péssimos hábitos financeiros, provavelmente você vai se tornar um dele também. E o contrário também, se você passar a conviver com pessoas que têm missão de vida, que têm propósito, que está querendo crescer na vida, que está querendo sair, mudar de fase, porque as pessoas vivem, às vezes, 30 anos na mesma fase do jogo, da vida, não mudam de fase. Puxa vida, a vida não é feita para isso, gente. A vida é feita, diz a Bíblia que a vida é um vapor da erva. É assim, ó, passou já. Mas é para você passar por aqui e deixar alguma coisa, deixar algum cheiro bom por aí, fazer alguma coisa, um legado, né? Ter um propósito. Imagina você chegando no teu último dia de vida, você está lá no leito lá da enfermidade, supondo que você tenha 130 anos, para não jogar praga, para ninguém morrer cedo, né? 130 anos, você sabe que daqui a uns dias, né, você vai fazer a passagem dessa para melhor, né? E aí você fala, como é que foi minha vida, viu? Deixa eu ver o que eu fiz nesse período de 130 anos, meros, rápidos, breves 130 anos, né? Porque perto da eternidade, 130 anos não é nada. Perto do que já existiu, a existência da humanidade nessa terra, 130 anos também não é nada. Ou seja, você aqui vai ser como um vapor da erva. Hoje você está bonito, formoso, pele bonita, daqui 20, 30 anos, 40 anos, talvez você nem esteja mais por aqui. Então, entenda que como a vida é breve, ela tem que ter um sentido, né? Imagina você chegar no céu, Deus fala para você, ó, beleza, te dei algumas habilidades, dei alguns talentos e tal, e aí o que você fez? Você fala, bem, eu paguei conta, eu trabalhei duro, levei meus filhos para a faculdade. Será que é só isso? Será que é só esse o propósito de a gente passar por aqui? Pagar algumas contas, manter um nome limpo para não ter nome sujo na praça? Será que é só para isso? Não. A vida tem que ter um propósito, tem que ter algo mais. Então, voltando ao tema, conviva, se associe com pessoas que pensam assim também, que precisa ter propósito, que tem que ter alguma coisa a mais do que só pagar contas, que a gente pode prosperar, que a gente pode mudar de fase, que a gente pode evoluir. Conviva com essas pessoas, porque você conviver com gente que não pensa nada assim, gente, com gente, com a perdão da palavra, e entenda a palavra correta, no sentido literal da palavra, medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa da média, pessoas comuns, como diz no espanhol, corrientes, né? Promédios, né? No espanhol o pessoal fala promédio. Pessoas comuns que querem só viver uma vidinha pacata, e não tem nada de errado com isso. Eu só não quero viver essa vida, mas cada um tem a vida que quer, né? Enfim. Então, conviva com pessoas que querem algo a mais da vida, que querem deixar um legado para as próximas gerações. Veja só, você vê, entenda um pouquinho de legado. Pense você aí nos 5 nomes o nome das 5 linhas ascendentes que você tem. O teu pai, o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô e o 5º da linha ascendente. Será que você lembra o nome deles? Não. Eu não lembro. Sabe por quê?
Porque eles não deixaram um legado. Eu só sei até 2 gerações, as outras 3 eu não tenho a menor ideia como é que se chama. Por quê? Porque eles não deixaram um legado. Se o meu avô, só para dar um exemplo, fosse Thomas Edison, será que eu lembraria do nome dele? Não. E eu não estou falando de riqueza, gente, estou falando de legado. Legado diferente de riqueza. Aspire ser o herói da sua geração. A pessoa que teve que... Deu uma caidinha aqui. A pessoa que criou um Y na história da sua família. Até você foi de um jeito. No meu caso, toda a minha família, linha ascendente que eu conheço, todo mundo foi pobre, gente. Meus pais eram pessoas comuns, pobres e classe média baixa. Meus avós foram pobres, meus bisavós devem ter sido pobres. É uma sequência. Eu estou criando um Y na nossa história, entende? Eu não estou falando de ficar milionário e ter jatinho. Eu estou falando de ter uma vida melhor, muito melhor do que as que eles tiveram. E eu acho isso uma honra. Eu estou honrando as minhas gerações. Eu estou falando, valeu a pena vocês existirem, se esforçarem para até chegar até mim, essa geração. E eu vou fazer a diferença para que as minhas próximas gerações lembrem, né, de quem fomos nós, o que nós fizemos, qual foi o nosso legado, né? Eu gosto muito da palavra legado, gente. Eu quero que as minhas próximas gerações falem, pô, meu avô, o meu bisavô foi do caramba, né, para não dizer palavrão. Esse cara foi o cara. E não é para encher ego, é para a gente deixar sua marca na história, entendeu? Isso é legado. Então conviva com pessoas que queiram isso, que queiram mudar de nível. Pior coisa que tem alguém que fala que já pensa que já sabe. Existe uma das coisas mais extraordinárias no desenvolvimento humano, é a capacidade de aprender. Se você acha que você já sabe, então você já zerou a sua capacidade de aprender. E aí cessa todo o seu crescimento. As pessoas mais extraordinárias que eu conheço sempre estão aprendendo. Sempre estão lendo um livro, sempre estão buscando mais conhecimento. Por quê, gente? Porque Deus nos deu uma capacidade incrível, incrível. Como diz algumas pessoas, falam assim, a gente usa só 10% da capacidade do cérebro. Não é que você está com 90% atrofiado. É como se tivesse um motor. O motor está lá, ele existe. O motor está, sei lá, o motor de uma Ferrari, 400 cavalos. Se você andasse a 60 por hora. Não é que você não está usando parte do motor. O motor está funcionando inteirinho. Só que você está explorando pouca capacidade desse motor. É a mesma coisa aqui. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível, incrível. O ser humano, acho que vai acabar o mundo e a gente vai descobrir tudo que nós somos capazes de fazer. Porque, gente, nós somos frequência, nosso cérebro emite frequência. A questão é em qual frequência que você está vibrando. Você está lá no negativo ou você está no super positivo? Se você estiver no negativo, você vai atrair só coisa negativa. Entende? Tem tanta coisa nesse nosso cérebro que a gente não entende ainda e que se você buscar conhecimento, você vai falar, uau, isso é espetacular. A mente humana tem uma capacidade incrível. Nós temos uma capacidade na nossa mente chamada plasticidade neural. Que é o que fez o Herbert Viana, por exemplo, voltar a tocar. A parte do cérebro dele que foi afetada no acidente, ele não era a parte uma das partes era a parte que fazia ele tocar música. E agora como é que ele voltou a tocar? Plasticidade neural. O cérebro se rearranjou. Pensa na capacidade disso, gente. Não é um equipamento físico que estragou uma pecinha e não funciona mais. Ele se rearranjou e deu aquela função da música para uma outra parte do cérebro. Isso é fantástico. Então, a partir do momento que a gente entende a capacidade mental que a gente tem, que Deus nos deu, né? Isso, eu sou muito crente em Deus, para mim atribuo tudo isso a Deus. Não sei a tua fé e também não interessa aqui. Nós vamos discutir Deus aqui, mas no meu ponto de vista, tudo é Deus que criou. Nós somos imagem e semelhança dele, então nós somos poderosos, sim. É que a gente, o mal, o diabo, o nome que você quiser dar, vai querendo colocar na tua cabeça que você não pode, que você é pequeno, que não é por aí. Veja, enquanto você estiver enxergando só a telinha do seu GPS ali, que é onde você consegue enxergar, você não vai conquistar nada na vida. Pense que tem coisas que estão fora desse teu campo visual e que virão para sua vida a partir do momento que você passar a pensar grande, a pensar positivo, vibrar de forma correta, certo? Mas vamos para lá, esse é só o passo 2, tá? Eu já estou me empolgando aqui, falando de lei da atração e física quântica. Ok. Passo 3. Tenha um orçamento e siga o seu orçamento, tá? Veja só, você ganha, sei lá, 5 mil por mês. Se tem gente que vive, ele recebe o dinheiro e vai pagando conta. Beleza, o que tem que pagar hoje? A luz, a água, etc. Por vezes atrasa uma conta e paga 10% de multa. Atrasa outra conta, paga mais 10% de multa. Daqui a pouco, o dinheiro se esvai. É mais ou menos assim, você tem um cano de água entrando, né? E tem um chuveiro cheio de furinhos saindo
as despesas, que é conta, água, luz, telefone, etc. As tantas outras despesas que você tem, certo? Então o que acontece? Toda vez que entra esse dinheiro, esses furinhos vão minando a água ali. Se você não tiver controle disso, é como se você não estivesse controlando o registro do chuveiro, aquilo lá vai tudo de uma vez, entendeu? Então você precisa ter um orçamento e seguir o seu orçamento. O que é um orçamento? Você vai lá, quanto você gasta com isso, com aquilo, e você fala, ó, nós temos, sei lá, vou dar um exemplo, R$600 para gastar com um cafezinho durante o mês. Então quando você passa a medir, é que nem como que eu vou chamar isso? Vou dar um exemplo. Eu gosto das metáforas, das histórias, porque coloca mais na prática o que a gente está falando. Imagina o seguinte, você vai no médico e fala assim pro médico, eu tô com dor, tô com uma dor, e fala, bom, apalpa, tá, não conseguiu descobrir. O que ele vai pedir? Um diagnóstico, um exame diagnóstico, tá? Para ver o que está acontecendo lá. Então, o teu primeiro passo, talvez até antes de fazer o orçamento, você faz um diagnóstico, anota tudo que você gasta, todos os centavos, para onde vai. Dá um trabalho danado, eu sei que dá trabalho, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo seria rico, certo? Então, dá um pouco de trabalho, mas pague o preço. Você anota tudo que você gastou durante o mês e aí você vai fazer o teu diagnóstico financeiro, para onde está indo o seu dinheiro. Você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Eu falei para você, quando eu fiz isso há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri que nós estávamos gastando um dinheirão com o cafezinho da tarde. Cafezinho da tarde, coisa simples, né? Tem gente que, se você colocar na ponta do lápis, todo dia come um chocolate, um cafezinho lá no pão de queijo, não sei aonde, e às vezes ele não vai medir que lá é um dinheirão, né? Talvez dá para relativizar, gastar, em vez de comprar todo dia, comprar 2 vezes por semana, ou sim, aí você vai tomar as decisões. Você tem o exame, você tem o diagnóstico, o raio-x ali na tua mão, aí você toma as decisões que você precisa tomar. É o que o médico faz quando vê seu raio-x, né? Então, associação, orçamento, né? Tem orçamento. Faça uma revisão nele. Então, explodir um pouco meu orçamento. Por quê? Quando que estourou o orçamento? Eu gastei demais esse mês. Mas foi algo esporádico, porque, sei lá, estourou o pneu, tive que trocar o pneu. Então, você tá medindo isso, você está gerenciando isso, né? O passo número 4, pensar a longo prazo. Como é que eu vou explicar isso? Tem gente que pensa no orçamento dele, na vida dele, no próximo mês. Onde que ele vai gastar, onde que ele vai investir. A ideia é que você pense mais a longo prazo, gente. O longo prazo. Por quê? Se você andar sempre pensando no curto prazo, é como se estivesse andando sempre com o farol baixo. Você vai olhar todos os buracos da sua estrada, entendeu? Se você andar com o farol alto, você vai ver lá na frente, você vai passar por cima dos problemas como se fosse mais uma coisinha a resolver. Então, visão de longo prazo. No meu caso, eu comecei a empreender, eu e minha esposa. Por quê? Não era para resolver um problema do próximo mês, entendeu? Porque era porque a gente tinha um legado a construir. Nós temos, né, um propósito de vida, né, com a relação ao instituto que nós vamos criar. Nós temos um propósito de deixar o nosso filho especial, né, que tem paralisia cerebral, bem encaminhado financeiramente. Então, nós estamos enxergando lá na frente. Aí os problemas iniciais que foram falta de experiência no nosso trabalho, no nosso negócio, falta de conhecimento, as pessoas dizerem não para nós, poxa, não quero, né, não interessa. Aquilo, para uma pessoa que não está enxergando a longo prazo, ele desiste, entende? Desiste por quê? Porque ele está enxergando o problema com a luz baixa ali. Então, nós aprendemos desde o começo, e aprendemos com os melhores, né, a ter visão de longo prazo. Visão de longo prazo te faz você passar por cima dos problemas. As pessoas tiravam sarro de mim quando nós começamos a empreender. Falavam assim, o Anderson virou vendedor de sabão. E o dono das redes de supermercado vende o quê? Lá nas redes vendem o quê? Não é o dono que vende, né? É o sistema de negócio dele que vende, né? Aqui, para quem está no Paraná, o Condor vende o quê? Entre outras coisas, creme dental, shampoo, sabonete, sabão em pó, etc. Multiuso, por aí vai. Ele não quer saber se você entrou lá para comprar carne ou sabão em pó. Se você entrou no mercado dele e consumiu, ele está ganhando dinheiro. É a mesma coisa a nós. Para mim não faz diferença que o cara está comprando creme dental, sabonete, shampoo, sabão em pó, sistema de cozinhar, que não precisa de óleo nem sal, ou muito pouco sal, né? Enfim, coisas que... De quem que eles vão comprar? Do meu sistema de negócio, não de mim, né? Então, as pessoas me viam e falavam, o Anderson virou vendedor de sabão. E agora o vendedor de sabão, por causa do sistema de negócios que eu tenho, que está em mais de 700 cidades do Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, me levou para Las Vegas com tudo pago, me levou para um cruzeiro no Caribe com tudo pago, e esse ano nós vamos para Disney com tudo pago, e o ano que vem vamos para Cancún. E as pessoas estavam tirando sarro de mim que eu era vendedor de sabão. Cada um tem a vida que merece, né?
Então, nós fizemos por merecer, né? E hoje eu ensino isso, né? Aliás, não é o tema hoje, mas eu posso te ensinar isso. Com toda humildade, com todo carinho, nós fazemos mentoria semanalmente com o nosso time para ensinar as pessoas a passarem por essas dificuldades iniciais. É como um foguete, 85% dele vai no lançamento. Então, no lançamento está toda a dificuldade. Tá? No começo é tudo difícil, você não sabe fazer. Até eu gravei uma live esses dias, tá no meu canal do YouTube, eu acho que é a dica de 1 milhão de... Dica de 1 milhão. Tá lá, depois eu deixo o link aqui, tá? É você, tá? Eu não vou explicar tudo de novo, que leva tempo. É você sair da incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. Para incompetência consciente, você já sabe que não sabe. E você ir para competência consciente, agora você já sabe fazer, mas ainda está pensando para fazer. Até chegar no nível da competência inconsciente, quando você já não pensa mais para fazer. Essas 4 etapas levam algum tempo. Então, para nós levou algum tempo também sair da incompetência inconsciente, que foi lá no Chile, né? Lá nós saímos da incompetência consciente. Lá meu amigo me mostrou algumas coisas que eu não sabia, então eu saí da incompetência inconsciente, eu não sabia que não sabia, e já passei a ir para uma fase muito importante, que era já saber que não sabia. Né? E aí ele me mostrou algumas coisas, falou, quando você voltar para o Brasil, vá lá tem sistema de treinamentos, vai ser bom para você. É um amigo meu da igreja, né? E foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente a história da minha vida. Não foi nem o concurso público da Justiça Federal. A melhor coisa que aconteceu, historicamente, se eu olhar meus 40 anos de vida, a melhor coisa que me aconteceu foi eu estar no Chile em novembro de 2014, e esse amigo meu abriu a minha mente. Foi a melhor coisa. E diria Albert Einstein, depois que uma mente se abre, ela nunca mais volta para o estado anterior. Então o meu amigo foi, meu ponto de vista, foi um anjo, uma bênção, um instrumento de Deus lá para abrir a minha mente. Uma vez que abriu a mente, meu amigo, aí já era. Aí você vai buscar conhecimento, você vai entender o como. Primeiro você entender o que. O que você pode fazer de extraordinário nessa vida. Depois você vai entender o como. O como não é tão importante. Mas isso está nesse outro vídeo lá, você pode buscar. Então eu falei eu estava falando sobre o longo prazo. Longo prazo é você pensar o seguinte: quando estiverem olhando lá no meu caixão, o que eu quero que eles falem? Quem foi você? Qual a sua marca que você deixou? O que você construiu de legado? O que as pessoas vão dizer de você quando você já não estiver mais por aqui. Isso é pensar a longo prazo. Do que irão viver os seus filhos? Do que irá sobreviver os seus netos, as suas próximas gerações? Que tipo de experiência... Voltamos. Que tipo de ensinamento você vai deixar para as suas próximas gerações? O que as pessoas vão dizer? Meu pai, o meu avô, o meu bisavô, ou a minha mãe... minha avó ou a minha bisavó foi o quê? É isso que você está construindo hoje. As suas decisões hoje vão criar esse efeito reverb para o seu futuro. Não são as suas condições hoje que determinam o seu futuro, são as suas decisões que você toma hoje. Hoje, não é ontem nem amanhã. Ontem não existe mais e amanhã sequer existe ainda. Então é hoje o dia que você toma as boas decisões. Foi o que aconteceu com nós. Uma boa decisão, quando nós levamos nosso filho, ficamos 23 dias no Chile, uma boa decisão lá, criou todo esse efeito. Tem um filme que fala efeito borboleta, né? É legal isso aí. Criou todo um efeito que reverbera até hoje. Até hoje nós estamos vivendo consequências das decisões que nós tomamos lá no Chile. E quando hoje, gente, quando eu vou apresentar meu trabalho para as pessoas e olha, eu trabalho assim, eu posso te fazer isso, aquele outro. E as pessoas falam assim, eu acho que eu vou falar com o meu advogado. Nem precisa, né? Mas enfim, tô dando exemplos esdrúxulos. Vou falar com a minha mulher, eu vou falar com o meu cunhado. Eu falo, gente, ele não entendeu. Ele não entendeu? Não se trata sequer da sua mulher, se trata de você. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Para você mesmo, né? Para o seu desenvolvimento. Você é o único empecilho que faz você ter uma vida pequena ou não. Você é o problema e a solução ao mesmo tempo. Se você não trabalhar em você, não adianta você pedir opinião para tua esposa. Se eu tivesse, nesse período de 4 anos, escutado a minha esposa, porque no começo estava tudo, vamos para lá e vamos fazer acontecer. Depois vem as dificuldades e ela já não estava tão mais animada, né? Então, se eu tivesse escutado a minha própria esposa, a pessoa que eu amo, que eu admiro e que eu sei que ela me ama, sei que ela quer o nosso bem, se eu tivesse escutado ela, eu tinha parado. Eu tinha desistido do nosso sonho. Porque ela falava assim, não, eu acho que em vez de você fazer isso, acho que é melhor você estudar e fazer um concurso de juiz, né? Então eu estaria, já faz 4 anos, eu estaria só nesse tempo terminando a formação em Direito,
para daqui uns 2, 3 anos poder começar a me arriscar a ser um juiz federal. Entende? Então, uma decisão minha lá, ela tomou a decisão dela, eu tomei a decisão minha. A minha decisão foi, vou fazer isso, custe o que custar. Vou fazer isso até funcionar. Vou fazer isso até chegar onde eu quero. Determinação, atitude mental positiva. Tem um livro do Napoleão Hill que fala só sobre isso. Atitude mental positiva. Entende? Não importa o que a tua mulher acha, o teu marido acha, os seus filhos, a tua mãe, teu pai, teu cunhado quebrado. Não importa. Importa o que você enxergou. Se você começar a escutar pessoas erradas, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é a quem escutar. Quem você vai escutar? Quem que eu escuto? Quem tem o resultado que eu quero ter. Só. Quem tem o resultado que eu quero ter, seja espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Eu não escuto gente negativa, eu não dou ouvidos para pessoas maldizentes, eu não dou ouvido para quem fala que o Brasil está em crise. Dane-se o que ele pensa sobre o Brasil. O Brasil não está em crise para mim, nós crescemos 1.150% de um ano para o outro. Eu não escuto pessoas que falam que não é possível, eu não escuto pessoas, parentes ou não, que falam que eu não sei se isso vai dar certo. Não escuto. Eu escuto quem já tem o resultado que eu quero, seja ele qual for esse resultado, certo? Deixa eu voltar para minha cola aqui. Passo número 5. Você precisa entender o poder do mercado imobiliário. Veja, eu não tenho construtora, não quero te vender imóveis, eu só entendi o poder do mercado imobiliário. Veja só, pensa quanto você ganha hoje, certo? Quanto você ganha hoje, supondo que você ganha, eu vou chutar aqui uma média muito legal, você ganha 10 mil reais, certo? Você é empregado. O que acontece se você perder o seu salário? Por quanto tempo você mantém seu padrão de vida? Essa é a medida da sua riqueza. Se você perder os 10 mil reais e se mantiver por 2 meses, essa é a medida da sua riqueza. Se você perder os 10 mil reais de salário e se mantiver por mais os próximos 2 anos, então você tem 2 anos de riqueza. Essa é a medida da riqueza de alguém, certo? Então, agora supondo que nesse período de 10 anos para trás, aí, ou nos próximos 10 anos, vamos pensar para frente, porque para trás não dá para mudar mais, de hoje você toma a decisão de aprender a construir ativos financeiros, certo? Uma das muitas maneiras de construir ativos financeiros é você investir no mercado imobiliário. E não é você comprando uma mansão de 500 mil reais, 500 mil nem compra uma mansão, 1,5 milhão, 2 milhões, né? Estou falando a realidade aqui de Curitiba. Não se trata disso, se trata de você... Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, daqui a pouco o Davi volta e eu estou aqui falando com vocês, já está terminando. Então veja só, eu vou acelerar um pouquinho. Pensa o seguinte, você ganha 10 mil, construa uma renda de 10 mil também que não dependa de você. Isso é um ativo financeiro. E aí você vai ter, qual é a medida da sua riqueza? A sua riqueza é a de eterna, porque se você tem dinheiro entrando. Vamos supor que você comprou um apartamentinho lá do Minha Casa Minha Vida. Não é para você morar, é para você alugar. Comprou um apartamentinho, comprou um terreno num lugar que está começando, né? Que é o melhor, as pessoas querem comprar terreno no centro de Curitiba ou nos melhores bairros. Para investimento, gente, você tem que comprar onde está começando. Hello, acorda. Se começar onde está começando, porque tem que comprar onde está começando. Veja, um terreno aqui no bairro onde eu moro custa 700 mil reais, 500 mil reais. Eu vou querer comprar um terreno ali para investir? Óbvio que não, eu vou comprar um terreno onde custa 50 mil, entende? Então entenda o poder do mercado imobiliário. Você compra um terreno e o segredo está exatamente no comprar, não no vender. No comprar, é você saber comprar bem, tá? Pega uma assessoria, pega um cara de confiança. Aqui nós temos vários amigos, né, de confiança. Pega uma pessoa dessa e fala assim, eu tenho 50 mil e eu quero investir no mercado imobiliário. Não tenha vergonha, gente. As pessoas querem começar grande, quer ter 3 milhões de reais para começar a investir. Não precisa, né? Entenda o poder disso, dessa renda passiva. Nós construímos renda passiva também, por isso que eu sou empolgado pelo meu trabalho. Porque eu construo renda passiva sem comprar os imóveis. Eu tenho a renda igual a dos imóveis, porém sem comprar os imóveis. Se eu fosse transformar em imóveis a renda que eu tenho hoje com a minha atividade profissional, eu e minha esposa, com o nosso negócio, que é o que eu ensino, que eu gostaria muito que todos vocês entendessem, eu teria que ter 3 milhões e meio, 4 milhões de reais investidos em imóveis. E quanto desses milhões eu coloquei? Nada. Para você ganhar dinheiro, você não precisa pôr dinheiro, você precisa pôr cuca. Já passou a era industrial onde você precisava pôr dinheiro. Já passou a era agrícola onde você precisava ter terra. Hoje você precisa ter conhecimento, gente. Conhecimento está por aí, é só você buscar. Nós ensinamos todas as semanas, nós fazemos um encontro com o nosso time para ensinar. Prática, conhecimento e prática, conhecimento e prática. Conhecimento mais ação, sempre. E isso as pessoas vão evoluindo mentalmente e, consequentemente, né, materialmente também. Então, mercado imobiliário. A sexta dica, para você ganhar dinheiro, você precisa ver o dinheiro. Veja só,
Pessoas que não enxergam o dinheiro vão num bairro, tá começando, fala, nossa, que pobreza, né? Não tem nada nesse bairro. Isso aqui não enxerga o dinheiro. Pessoas que enxergam o dinheiro pensam assim, nossa, que bacana, tá tudo para ser feito aqui, então, pô, dá para comprar um terreno aqui dá para fazer alugar para um pessoal fazer um comércio, um material de construção, enfim, isso eu tô falando fisicamente ainda, tá? Mas quando eu vou em qualquer lugar, eu fico pensando, gente, quantas pessoas dessas será que consomem? Quanto será que escova o dente, toma banho? Eu falo, gente, se eu conectar toda essa galera para comprar direto da fábrica, vou ganhar um dinheiro lascado. Entende? Isso é enxergar o dinheiro. É você enxergar o dinheiro onde as pessoas não veem o negativo. O cara que está querendo ir do Brasil para a Europa para lavar latrina, para trabalhar 16 horas lá na Europa para comprar uma casinha e depois na volta, esse cara não enxerga o dinheiro. Então, o dinheiro tem que ter faro, ó. Você vai sentindo onde é que está o dinheiro, entendeu? O dinheiro está por aí. Dinheiro, ninguém queima dinheiro. O dinheiro muda de mão. Mudou da mão dos taxistas para o Uber. Mudou da mão dos donos de hotéis para o Airbnb. Mudou das videolocadoras. Aqui em Curitiba tem um ícone dessa história. Aqui perto do Alto da 15, do Cabral, ali tem um McDonald's. Passou o McDonald's, tinha uma videolocadora chamada Cartoon. Tem uma plaquinha lá. Depois de 33 anos em cartaz, estamos saindo de cartaz. Estamos fechando nossas atividades. 33 anos. Então o dinheiro saiu da Cartoon e foi para onde? Para o Netflix. Entende? Então o dinheiro não some, ninguém queima dinheiro. Ele sai da mão de um e vai para a mão de outro. Se você tiver faro, você vai seguir o dinheiro. Entende? Como é que eu sigo o dinheiro? Eu falo, o dinheiro está saindo da mão dos supermercados, dos mercadinhos de bairro, e estão indo para a mão das grandes redes. Entende? Está indo para a mão das grandes redes. O que eu tenho? Eu tenho uma grande rede. Entende? Está indo para minha mão. E eu acho muito bom isso. Eu fico muito feliz com isso. E eu ensino isso, que é a parte legal. As pessoas precisam sentir o dinheiro, saber para onde está indo o dinheiro, né? Então, para você ganhar mais dinheiro, você precisa ver onde está o dinheiro. E não é ver com os olhos, é ver com a mente. As pessoas não enxergam muitas coisas porque querem ver com os olhos. E é preciso crer para ver. Você precisa acreditar que está lá. Veja, você vê, olha só que interessante. Na frente da sua casa, passa rios de dinheiro todos os dias. E você não vê com os olhos, mas pode ver com a mente. Exemplo, tem saneamento básico na tua casa, então está passando uma rede de água ali. Está passando dinheiro ou as pessoas recebem água de graça? Você tem uma rede elétrica, está passando dinheiro. Ou a Copel, aqui no nosso caso, a companhia de energia elétrica não cobra nada pela energia elétrica. Está passando internet, dinheiro. Daqui a pouco passa alguém com o carro, lá dentro tem uma sacolinha de supermercado, está passando dinheiro, entende? Você precisa ver com a sua mente os olhos, ver com a sua mente o dinheiro, não com os olhos, certo? Se você vê com a sua mente o dinheiro, você pode pegá-lo. Como é que você vai pegar alguma coisa que você não vê, né? Eu não estou falando fisicamente vê-lo, né? Então, como é que você vai ganhar algum dinheiro se você não vê? Quando eu vou numa casa, eu fico pensando, essa família deve gastar uns R$800 de supermercado, de compras, de gastos obrigatórios. Ele tem que comprar shampoo, ele tem que comprar sabonete, ele tem que lavar roupa, ele tem que tomar banho, ele tem que escovar o dente, etc, etc, etc. Ele tem que consumir suplementos, é bom que consuma, ele tem que cozinhar de forma saudável, certo? Então o que eu fico pensando? Interessante, se eu ensinar eles a economizar dinheiro, o dinheiro vai deixar de ir para o Condor, para as grandes redes e vai para minha mão. Certo? E aí o que eu faço? Eu ensino eles a economizarem 50%. Eles ficam muito felizes e eu também fico muito feliz. Tipo Uber. O dono do Uber fica muito feliz quando você anda de Uber. O dono do carro fica muito feliz porque ele ganhou dinheiro. E o cara que andou com o Uber ficou muito feliz porque economizou dinheiro. É a mesma coisa. Eu ensino as pessoas a economizarem dinheiro. A fábrica fica feliz porque fatura. E com isso me paga e eu fico feliz também, todo mundo fica feliz. Chama-se economia colaborativa ou ainda capitalismo solidário. Você vai ver alguns livros dessa frase também. Capitalismo solidário. Todo mundo ganha, certo? Então esse é o passo número 6. Você precisa ver o dinheiro para ganhar dinheiro. Passo número 7. Esse é o mais importante, gente. Por isso que foi por último. Para você enxergar, para você mudar alguma coisa lá fora, tem que mudar o que está aqui dentro. Vamos de novo? Para você mudar alguma coisa, o seu exterior precisa mudar o seu interior. Aconteceu comigo. Olha só, essa história acho que vai ilustrar de forma correta como aconteceu. Eu era negativo, eu queria morar fora do país, eu não lia livros, eu não tinha nenhum entusiasmo. Isso era eu antes. Como era o mundo? Exatamente como é agora. O que mudou? Mudou aqui dentro. Então eu passei a ser positivo, aprendi a ser positivo, aprendi a ser entusiasmado, aprendi a ser super animado, eu aprendi a ser positivo
Enfim, aprendi um monte de coisa. Então, gente, aprenda que você, para mudar o externo, você tem que mudar o interno. Se você aprender que é de dentro para fora que acontece a mudança, você vai investir em dentro de você, não fora. Você não vai comprar coisas, você vai comprar livros para mudar a sua mente, beleza? O Davi já chegou por aqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Olha lá ele. O Davi já chegou aqui, eu preciso pegar ele. E deu tempo, deu certinho de terminar as 7 estratégias. Que Deus abençoe todos vocês, espero ter sido útil, né? Esse carro não é o meu carro, é um carro de seguro, então meu carro é um pouquinho mais escuro, a minha imagem fica melhor, mas tenho certeza que deu para entender a mensagem, beleza? Deus abençoe todos vocês, fique com Deus, espero de coração ter ajudado. Coloque essas 7 estratégias em prática, essas 7 dicas em prática, que a sua vida vai mudar, beleza? Fique com Deus e até mais, tchau, tchau!